aí, vai falar com seus amigos, passear no bosque. Muito assim, que o seu trabalho seja mais pequeno assim. A sua vontade não tem que ser mais importante do que a dele. No lugar, no meu coração. Fiz aliança contigo. Você viu que ele não tinha quebrado a aliança? Ele tinha levantado da vida, levantado a branca, levantado o suíço da vida, mas eles se afastaram. Deixaram o eterno. Por aqueles que não são Deus. E eles caíram na mão do inimigo. E levantou o coração, bateu a glória, e fiquei no seu coração. Oh, vai carregar essa sonha santa aqui nessa noite. Oh, vai carregar para dizer o teu bendito nome. Oh, Deus, vai carregar aí, meu Pai, sobre a nação da terra e anunciar o dia do Senhor. E todos que creem, digam amém. Se eu diga graças a Deus, diga Jesus nessa noite. Assim quando Pedro orou e disse, Senhor, e dê mais autoridade, Jesus. Vai carregar e dê mais autoridade, aleluia. Randa carreba surianda rebaçoa. Vai carregar para anunciar a tua palavra com intrepidez, vai carregar, aleluia. Diga Jesus nessa noite, assim meu vai carregar como a igreja de Pentecoste. Meu vai carregar fala em mistério e língua com Deus, aleluia. Vai carregar parecia que eu estava embriagado aquela manhã. Diga Jesus nessa noite, vai carregar, eu quero me embriagar, vai carregar nesta noite. Deus, aleluia. Vai carregar, ficar bêbado, meu Pai, carregar, aleluia. Deus, de poder e de autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Diga Jesus nessa noite, assim como Pedro diz que agora levanta as mãos para fazer milagre, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E diga Jesus no teu nome nessa noite, eu digo a enfermidade, ela sai, ela vai sair, aleluia. Diga Jesus em teu nome nessa noite, eu digo, vai carregar, porta se abre, ela vai abrir, vai carregar, aleluia. E diga em teu nome, Jesus, eu digo, eu levanto as mãos para a cidade e digo que haja paz, vai carregar, aleluia. E diga em nome de Jesus, quando eu levantar as mãos, ó Deus, e digo agora todo mal, meu Pai, carregar, sai agora, e esse mal vai sair em nome de Jesus, porque eu sou teu servo e é em teu nome que eu estou aqui nesta noite, ó Deus Santo, aleluia, e louvando e agradecendo ao Senhor. E todos que creem, diga amém, Jesus, aleluia, e diga graças a Deus, e diga glória ao teu nome, aleluia, glória ao nome de Jesus, amém, glória ao nome de Jesus. Amém? Quer louvar algum louvor, Maria? Amém? Você excluiu aquele filme que estava aí? Aqueles vídeos que estavam aí, você excluiu? Não. Pode ser que não tenha memória. Tem que excluir eles, esvaziar e esquecer então. Não tem que está aí tudo no cartão de memória. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode usar isso aqui mesmo? Vamos adorar o Senhor e podemos meditar na palavra de Deus. Boa noite, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então, mas você tem que tirar e excluir.
Limpar. Glória a Jesus. E depois esvaziar no chão. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluias. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Oh, Deus seja louvado. Aleluia. Glória ao nome Obrigado, de meu Jesus. Deus, por mais uma noite aqui na tua presença, Pai. Obrigado, meu Deus, porque tu és bom e tu és fiel. Mais uma noite na tua casa para glorificar o teu nome, Pai. Glória. Aleluia. Deus é maravilhoso. Oh, Glória a Deus. Oh, aleluia. glória a Deus. Volta. Volta. Coloca essa daí para ver se eu consigo. Milagres. É Alice Maciel. O outro. Isso, para ver se eu consigo cantar isso aí. Se eu consigo. Oh, glória. Oh, aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus, opera um milagre nesta noite. Opera maravilha nesta noite. Oh, através da nossa vida, Pai. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. Toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. Tudo vai ouvir, o mundo vai falar. O cego vai ver, o morto vai ressuscitar. Em nome de Jesus, hoje você vai ver. O milagre vai acontecer. Hoje o mundo vai falar. O cego vai ver, o morto vai ressuscitar. Em nome de Jesus, hoje você vai ver. O milagre vai acontecer. Milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. Oh, aleluia. Tudo vai ouvir, o mundo vai falar. O cego vai ver e o morto vai ressuscitar. Em nome de Jesus, hoje você vai ver. E o milagre vai acontecer. O mundo vai falar. O cego vai ver, o morto vai ressuscitar. Em nome de Jesus, hoje você vai ver. E o milagre
milagre. Oh, Deus seja louvado, aleluia. Jesus de Nazaré. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tudo vai ouvir, o mundo vai falar. Cego vai ver, o morto vai ressuscitar. Em nome de Jesus, hoje você vai ver. O milagre vai acontecer. O mundo vai falar. Cego vai ver, o morto vai ressuscitar. Em nome de Jesus, hoje você vai ver. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Toda enfermidade vai desaparecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E toda enfermidade vai desaparecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E toda enfermidade vai desaparecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. E toda enfermidade vai desaparecer. E o milagre vai acontecer. Oh Deus! Deu uma salva de palmas, amém? É o milagre de Deus para quem crê. Você não precisa ver, mas você precisa crer. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém! Milagre vai acontecer, o milagre já aconteceu. Glória a Deus! O que acontece muitas vezes na casa de Deus, que a gente temos que se despertar para o que realmente, o que Deus, aleluia, quer de nós, o que Deus, aleluia, prepara para que nós sejamos. Porque hoje nós vemos as pessoas, eles não param para pensar o que Deus requer de mim, o que Deus quer que eu faça. Qual é a capacitação que eu poderei ter em Deus? Então, quando as pessoas param para dobrar o joelho e pedir a Deus, a vontade de Deus, logo as pessoas já percebem que Ele quer que as pessoas ligam para Ele e sejam dele, povo exclusivo de Deus, adquirido para proclamar as suas virtudes. Ontem nós meditamos na palavra na ceia do Senhor, e foi um texto, amém, Salmo 72, vocês lembram? Você entendeu quem é Jesus, irmão? É um privilégio para nós vir aqui louvar a Deus, irmão. Ah, pastor, mas é uma segunda-feira. É um privilégio você ouvir, um privilégio, irmão. Já pensou príncipes de Deus levantando as mãos para o santuário e bendizendo a Deus, irmão? Adorando a Deus, porque é isso que Deus chamou a igreja para fazer. Adorar a Deus, vir perante a Ele, dar culto a Ele. Isso é ministérios, amém, irmão? Talvez você não venha aqui na frente cantar, talvez você não venha aqui na frente pregar, porque muitas vezes também você não pediu para Ele que eu quero vir lá na frente te louvar com o microfone, quero ir lá na frente também pregar, porque a hora que você começar a buscar, Ele te dá capacidade para tudo isso. O problema é que ninguém quer colocar a sua vida e dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque todavia, quando nós se desperta a buscar a Deus, Ele faz a purificação em nós e Ele nos capacita e nos levanta, aleluia, para sermos seus servos. E muitas vezes a gente vem na igreja e a gente não pede para Deus, aleluia, realmente, se eu estava pedindo: Deus, enche-me, enche mais do que eu estou cheio. Como encheu o Davi, encheu o Estevão, aleluia. Agora, muitos foram cheios e lhe receberam pedrada. Jesus, quando ficou cheio do Espírito Santo, foi para o deserto ser tentado. Então muitas pessoas sabem que quando você tem a glória de Deus, você atrai muitos inimigos na terra. Porque você agora tem a palavra da autoridade de ousadia e muitas pessoas não vão resistir quando você abrir a boca. Quando você chegar no lugar e você colocar ali as plantas dos pés, foi isso que aconteceu comigo, estava dando testemunho. Hoje nós vamos meditar em João 12, amém?
um pouco de ontem, né? E aí, sabe o que aconteceu? Você viu que quando chegou lá, a presença de Deus, a mulher já começou a chorar e não parava, irmão. Dentro do escritório dela, já veio outra mulher de outra sala e já ficou de joelho. Eu falei, não pode levantar, não, é de joelho, eu quero adorar. E depois veio uma outra, sentou de idade, e também começou a ficar de joelho, adorar. E se você prestar atenção, dentro da sala ficou cheio de poder, eu só tirei foto. E Deus operou, amigo. E elas não queriam deixar eu sair de lá. Aí eu falei com um testemunho de um bolo de chocolate, não demoraram muito, foram para a cozinha preparar. E eu fiquei lá na sala, depois subi para o outro escritório, que eu estava fazendo uma documentação e orando pela inauguração lá de uma sala nova, né? Que são membros aqui da igreja que inaugurou lá. E Deus fazendo umas obras para lá, né? E eu ali tomei um cafezinho, comi uma bolachinha e orei por todos os jovens, fiz mais 2 cultos na sala. Amém, irmão? E certamente isso está registrado em João, Evangelho de João 12, versículo 18. Nós vamos apenas dar sequência, amém, para que o que ontem você ouviu, hoje possa contemplar o entendimento de Deus no seu coração, amém, irmão? Porque para isso temos dia após dia, porque Jesus ele trabalha dia após dia nos ensinando. Nós não conseguimos num dia só, num mês só, num ano inteiro. E se nós ficar a vida toda na terra, aí a gente tem muita coisa para aprender. Só que Jesus dá o básico para a igreja, o fundamental da igreja, que é, aleluia, a estrutura que ele forma, o suficiente, amém, para vencer o mal e avançar, amém, segundo a sua vontade. Porque ele é grandioso de tal forma que os milagres tinham acontecido. E ele começou então as pessoas virem de todos os lados, aleluia, a um ponto que a religião, ou Caifás, os fariseus, os sacerdotes, Evangelho de João 12, versículo 18, né? E aí eles vinham porque não havia, aleluia, como deter, aleluia, a sua autoridade. Porque ele era glorioso, ele era o filho do Deus vivo, ele estava cheio do Espírito Santo, aleluia. Então no versículo 18 diz, por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, aleluia. De sorte que os fariseus disseram, entre si vede que nada aproveitais, eis que aí vai o mundo após ele, aleluia. Certamente eles não tinham nem palavras, aleluia, corretas para se dizer. Porque depois daquilo que Jesus fez, ressuscitou Lázaro, o morto, não tinha mais como, aleluia. Porque se fosse uma pessoa que deitou naquela hora e de repente parou o coração, porque isso acontece muito disso, né? A pessoa fica em coma, é uma doença que é tipo uma amnésia que para tudo, mas a pessoa consegue ainda ver, consegue às vezes ouvir, mas ele está dado como morto. Existe uma enfermidade que ela faz esse tipo de coisa, e dá a impressão que aquela pessoa está morta. E muitos já morreram e já foram enterrados por engano, e alguns até acontece esse tipo de coisa, e na hora aquela pessoa acaba, né, se dando por si. Agora Lázaro já fazia 4 dias. Quais os pensamentos do que falava? Está cheirando mal, já não tem mais jeito, porque 4 dias uma pessoa morta, não? Agora você viu Jesus, depois de 4 dias, ele faz Lázaro sair para fora, só dizendo, abre a tumba e diz, Lázaro vem para fora, viu, irmão? Agora você imagine, por que Jesus ele falou, Lázaro vem para fora? Porque se Jesus falasse, vem todos que estão mortos para fora, eles viriam. Se Jesus chegasse na tumba e dissesse, todos que estão mortos, venham para fora, todos os defuntos iam levantar. Aleluia. Porque o próprio Jesus, ele deu a entender, aleluia, que no dia da ressurreição, ele vai falar com todos os vivos e os mortos. Até ele deu um alerta para que eles não se maravilhassem disso. Jesus já preparava algumas pessoas para nem ficar maravilhado ali das coisas que ele ia fazer, porque um dia ele ia fazer que todo o universo de pessoas mortas nos céus e na terra, aleluia, seriam despertadas para se colocar de pé diante dele. E
Evangelho de João 5. Abre lá para você ver. Aleluia. Vamos ver se eu acho aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus falou assim: não maravilheis disso, porque haverá um dia que todos ouvirão a voz do Filho do Homem. Aleluia. E todos se levantarão. Aleluia. João 5, versículo 26. Presta atenção, que eu não ia pregar isso aqui, mas Deus está indo aí, eu tenho que ir. 26, João 5, 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e os sairão. Aleluia. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Aleluia. Então aí em João 5, 26, para nós não ficarmos ali só nas palavras que eu falei, que Deus queria que eu falasse, você viu que Jesus teve que chamar Lázaro especificamente, porque tudo que Jesus fazia não era nada perto do que Deus vai fazer um dia. Um dia ele vai, através da sua voz, ele vai direcionar e todos os mortos se levantarão. E quem tiver salvo em Deus, amém, aceitou Jesus certamente para a ressurreição da vida. Mas quem tiver feito mal, aleluia, para a condenação, para o inferno. Então por isso que Jesus falou: maravilhei disso, porque haverá tempo todos ouvirão. Então ali Jesus chegou, ele sabendo das suas palavras, que ele era cheio de Deus, porque é disso que acontecia essas coisas. Porque se não for cheio de Deus, o crente, o servo dele, o obreiro, a igreja for cheia de Deus, não vai acontecer nada, irmão. Por isso que você tem que vir para ser cheio de Deus, para que através do poder de Deus operando em você as coisas aconteçam. Agora chega um tempo que tem coisa que você vai falar, vai acontecer, porque você está tão ligado ao Pai, fazendo a vontade de Deus, e tanto na palavra de Deus, que é o poder de Deus que vai operar em nós. Por isso que eu acredito, amém, milagre sobrenatural, você viu, clamando, orando e pedindo a Deus. Porque certamente, irmão, as pessoas não param para entender esse versículo aqui. Um dia todos ouvirão, não é isso que está escrito, a voz do Filho do Homem, e todos se levantarão da terra. Os que praticarem justiça, viver a palavra, salvação. Mas os que não fizeram, aleluia, condenação. É bem clara a palavra. Vamos voltar lá em João 12, depois você grifa aí para você ler em casa. Só para mostrar para você, aí no versículo 19, João 12, 19. De sorte que os fariseus disseram entre si: vinde, nada aproveitar, eis que aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, e que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogavam: Senhor, queremos ver Jesus. Aleluia. Filipe foi dizer a André, e André a Filipe, e comunicaram a Jesus, e responderam Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aleluia. Então Jesus, ele já tinha os seus projetos de Deus implantado nele, porque ele sabia que era o momento, porque aquela ressurreição de Lázaro vindo para fora foi, aleluia, aquilo que quebrantou todos os que estavam lá. E todos que ficaram sabendo daquele acontecimento foi por todas as partes, e começaram a vir os gregos, começaram a vir pessoas, e os outros, aleluia, já não sabiam mais o que falar, aleluia. Porque os fariseus disseram: agora, que vai aproveitar? O mundo vai atrás dele.
que às vezes não tem mais como fazer nada. Porque já estava chegando o tempo do Filho do Homem fazer o maior ainda, aleluia, dos milagres que ele estava para fazer, para que todos viessem crer nele. E certamente Jesus já tinha um plano, aleluia, de atrair essas pessoas, porque quando chegassem essas pessoas que acreditassem no poder que era o Filho de Deus, já estava chegando a hora de ele preparar os discípulos, aleluia, para o andamento das coisas que ia acontecer no futuro. Porque Deus sempre olhou para o futuro. E por isso que ele diz no versículo 24: em verdade vos digo, se o grão do trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá-la, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará-la para a vida eterna. Então você vê que agora Jesus já estava falando, aleluia, da sua morte. Que quando ele morresse, aí que o reino de Deus seria estabelecido com mais força ainda na terra. Porque certamente uma ressurreição de Lázaro deixou todo mundo sem palavras, os fariseus, atraiu uma multidão por causa do sinal do sobrenatural dele. E depois agora os gregos vieram da Grécia para estar com Jesus. E certamente agora Jesus falou: está chegando o momento de eu morrer. Porque todo trigo tem que cair na terra. Todo trigo que você vai plantar, a semente morre primeiro, depois na terra ela gera e começa. Então era a hora de Jesus agora fazer o triunfo na cruz. Porque certamente, se eles viram ele ressuscitar Lázaro, agora imagine quando ele se ressuscitou e aparecia constantemente ressuscitado, depois de ser pregado, depois de ser crucificado com pregos nas mãos, com espinhos na cabeça de mais ou menos 11 centímetros, 10 centímetros fincado. Você imagina, com tudo que ele foi espancado, com chicote de azorrado, que fala que era com osso de cordeiro e com coisas de ferro, ali tinha tantas coisas, que quando eles batiam, aí saía carne. Você imagine. Então Jesus, ele foi massacrado, mas ele tinha que cair na terra, para que o trigo, aleluia, viesse agora produzir muito mais. Então certamente o plano de Deus, no projeto de Deus, já estava sendo executado. E quando Jesus fez isso, certamente ele só deu um alerta, que quem quiser viver do jeito que quer viver, nesse mundo, as coisas que esse mundo tem, da forma que esse mundo é, aleluia, vai perder a salvação. Porque certamente ele não ia morrer para que aquelas pessoas, aleluia, que viessem, aleluia, a ver a glória dele, a ressurreição dele, vivesse, aleluia, mais para si mesmo. Agora, vivesse para quê? Para aquele, aleluia, que é o autor da vida. Então a renunciação de si mesmo é o primeiro passo para uma pessoa, aleluia, ter Deus na vida dele. E certamente aqui Jesus estava dizendo: eu vou morrer, mas é produzir muitos coração, porque eu tenho que morrer para isso. Porque todo trigo que cai na terra, se ele não cair na terra e não morrer, não tem como, aleluia, ele dar crescer e dar fruto. Então assim é o Filho do Homem. Mas quem quiser a vida eterna, ou quiser a salvação dele, vai ter que, aleluia, ficar com a amnésia desse mundo. Vai ter que, aleluia, mudar, aleluia, a forma de pensar, a forma de viver. Ele não vai viver mais como uma pessoa comum nesse mundo, mas ele vai viver como uma pessoa agora, como Jesus quer, como cidadão do céu. Porque certamente ele vai renunciar às suas vontades. Não que ele não tenha que trabalhar, não é isso que Jesus está falando. É do seu interior que Jesus estava dizendo. Porque quando muda lá dentro e se entrega totalmente, ele encontra a salvação que Deus quer fazer na vida do homem. E se não tiver essa entrega total, a salvação não acontece. Por isso que ele diz aqui, ó, no versículo 25, ó: quem ama a sua vida, perderá-la, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservará-la para a vida eterna.
Então Jesus está dizendo que quem quer este mundo, a sua vida aqui, ele só quer praia, ele só quer curtir a vida, ele só quer isso aqui, as baladas da vida, ele só quer namorar 1, 2, 3 mulheres, esse cara sou eu, amém? O amandevão da vida, eu aquela mulher que quer ter todos os homens, e todo tipo de coisa, aleluia, nessa terra, ele quer desfrutar de tudo, ele vai acabar ficando, aleluia, descendo a sepultura sem salvação. Porque não pode. O primeiro passo é aquela pessoa ver que esse mundo, aleluia, é muito pouco perto do que Deus está oferecendo. Porque esse mundo, você vai ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma. Então por isso você veio aqui hoje. Porque você tem que, nessa noite, aleluia, parar para pensar. Será que você não está só pensando nesse mundo? Será que você não está só focado nesse mundo? Será que não é verdade? A gente está aqui na igreja, mas está só pensando no mundo. E certamente querendo viver só no mundo. Não quer viver as coisas que Deus tem para você. Muitas vezes as coisas que Deus preparou para nós. E aí a gente vai ficando meio a meio, né? Porque não tem aquela convicção, aquela certeza. Então por isso que Jesus já estava falando assim, porque ele tinha certeza e convicção que quando ele morresse, ele ressuscitasse, aleluia, ele ia dar o poder da ressurreição aos homens. E os homens que acreditassem nele, os homens que criam nele, aleluia, agora certamente também seriam ressuscitados com ele. E por isso em João 10 você vai ver Jesus falar sobre isso. Em João 11 Jesus disse: eu sou a ressurreição da vida, e todos aqueles que creem em mim, aleluia, não verá a morte, mas passará para a vida, aleluia. Você vê todo velório que você vai pregar, que é um crente, você pode pregar essa palavra tranquilo, mas quando é um que não é crente, não aceitou a palavra, não renunciou esse mundo, era um religioso, estava envolvido com os deuses estranhos, com os pecados dessa vida e vaidade, não tem isso daí não, irmão. Mas às vezes a gente prega por causa da família, às vezes a gente prega, mas ali é bem forte, ele é a ressurreição. E quem crê nele não passará para a morte, mas terá a vida eterna. Evangelho de João 11. Então se você prestar atenção, aonde muitas pessoas às vezes no culto ali, eu falo culto, porque toda vez que eu vou fazer o velório, vira um culto. Um dia eu preguei o poder de Deus operando no velório, até quem o pai tinha morrido tinha esquecido, não, nem parecia que estava no velório. Por quê? Porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Agora o duro é quando você vai falar para aquela pessoa fala, ele foi morar no céu com Deus. Quer dizer, morreu de tanto beber cachaça, morreu de tanto pecar, de tanto espancar a família, os filhos, tanta coisa ruim que fez. Talvez não fez nem tudo isso, mas já morreu em pecado porque não teve um Salvador no Senhor, aleluia. Aí o que acontece? E como que a gente vai fazer? Porque Jesus está dizendo, se ele não renunciar, se ele não mudar de vida, não tem como, aleluia, você ser salvo. Você vê que tem gente que ama tanta vida dele aqui que não tem tempo para Deus. Tudo que você fala, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você vê, é 100% na vida dele. Não, tem que cuidar da vida, porque a vida é tal. Mas só da vida terrena. E da vida espiritual? Se ele ficar na vida terrena todo o tempo, ele é cidadão da terra. E ele está vivendo as coisas da terra. E Jesus morreu para que aquela pessoa vivesse do jeito que ele quer, da forma que é o mundo, o que o mundo dá, o mundo oferece, e nem tão pouco, aleluia, amar esse mundo como tanto crente. Tem muitos crentes que amam. Tem crente que fala, Jesus vai vir buscar essa noite, e fala, cruz credo, minha Nossa Senhora Aparecida. Não fala no nome de Jesus, fala da Senhora Aparecida. Minha Ave Maria, seu filho. Então você vê, irmão, que Jesus ele está ligado, ele morreu por uma causa, aleluia, eterna. E ele queria que aqui na terra todos viessem a conhecer, claro, que era necessário que muitos, aleluia, não ficassem mais olhando que nem galinha só para baixo. Porque quem ama este mundo e vive este mundo, ele é que nem galinha, só está olhando para baixo, ele está olhando para cima.
E Jesus então diz no versículo 26, vamos ler de novo, ó. Se alguém, ó, no 25, quem amar a sua própria vida, perderá, tá vendo, ó? Mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Porque muitas vezes a pessoa gosta do jeito que ele é. Porque eu não estou dizendo que você não deve se amar, não é isso. Muitas vezes a gente tem manias, a gente faz cada coisa, porque a gente olha para a gente e fala assim, eu sou imbecil, sou uma tola. Irmão, tem hora nessa terra, irmão, que a gente faz coisas, que a gente fala, eu tinha que ser outra pessoa. Eu não posso viver desse jeito, eu tenho que ter uma mudança, não é? Você nunca parou para olhar no espelho, olhou o seu cabelo, pensou que tinha que mudar o penteado, os dentes tem que mudar. Muitas vezes por fora, mas muitas vezes a gente tem que avaliar por dentro o nosso sentimento, que nós precisamos ter uns sentimentos puros. E só Deus pode dar isso. Porque enquanto nós amamos o mundo vai dar o quê? O prazer do mundo, as coisas do mundo, e vai encher as coisas do mundo, e a gente vai ter as características, o pensamento, os desejos que o mundo implantou em nós. Então por isso que for necessário negar o mundo, é necessário negar a si mesmo, para quê? Para que você possa encontrar salvação, aleluia, para que você possa preservar a sua alma. Você pode ver que tem gente que fala, irmão, vamos deixar esse mundo essa noite, vamos subir para Jesus. Ele não quer, irmão. Agora, todos aqueles que entenderam o plano de Deus, que vive para Deus e no seu mundo, está com a vida entregue para Jesus, crê no poder da ressurreição, da vida eterna, o que ele faz? Ele entra, como está escrito em Apocalipse 1:7, e ele diz, Maranata, lá vem Jesus. Ele já veio gritando, volta Jesus esta noite, amém, irmão? Porque tem crente que você fala, Jesus volta, e fala, não faça isso, viu? Se voltar hoje eu estou pego. Porque talvez ele já ouviu essa palavra, que ele não quer negar a si mesmo, ele quer disputar algumas coisas da carne, algumas coisas da vida, esperando voltar, mas quem não se arrepende no dia da oportunidade, no dia chamado hoje que a Bíblia fala, e endurece o coração, pode ser que nunca mais ele se arrepende. Porque um arrependimento é provido de um momento que você tem uma oportunidade para ser salvo. Porque se um dia você for salvo, você não pode mais deixar a salvação se perder. Porque a salvação, ela é contínua, dia após dia. É renúncia todo dia, porque todo dia o mundo quer nos engolir. Aí no versículo 26. Se alguém me serve, siga. E se onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, aleluia, o meu Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma, e que direis tu, Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então Jesus sabia, aleluia, realmente, aleluia, que tudo ia acontecer. E ele já sabia também que não havia, aleluia, o único jeito, se não houvesse renúncia do homem, do ser humano, ou da humanidade, para que ele fosse Senhor e professado como Senhor e Salvador, para que a salvação também entrasse. Porque o que ele ia fazer, a vontade do Pai ali, ia trazer, aleluia, a honra para quem fosse o servo e a sua igreja. Porque ele diz, aquele que segue, serve, renuncia, o Pai o honra. Quer dizer, hoje tem uma coisa que só Deus tem que servir as pessoas. E não as pessoas servir a Deus. Mas no projeto de Jesus, quem serve a Ele, aleluia, é honrado. E no projeto das pessoas, não é quem serve a Jesus. Porque quem serve a Jesus, muitas vezes ele não constrói tantas coisas aqui na terra. Porque ele vai acumular tesouro nos céus. Ele vai ter a comida, a bebida, tudo Jesus vai cuidar dele, porque o próprio Deus falou. E alguns Deus vai até enriquecer e vai prosperar, porque é uma necessidade de ter o recurso para que seja realizada a obra. Porque ele é sacerdote de Deus, como diz Isaías, e ele terá dupla honra e não será envergonhado. Então certamente as coisas vão acontecer, mas o primeiro passo é se entregar para Deus, é servir a Deus e receber a honra que Deus tem, aleluia? Porque ele morreu com esse intuito.
Se ele tivesse falado, eu vou honrar, e não tivesse todo esse desejo de fazer, porque ele poderia falar, não, eu não vou fazer mais. Mas ele falou, não, eu vou até o fim. Porque é para isso que o Pai me enviou aqui, para ir lá. E aí no versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu, eu já glorifiquei e ainda glorificarei. E a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia, tem havido um trovão. Outro dizia, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Aleluia! Então você vê que Jesus já estava pagando um preço e fazendo tudo, por quê? Porque ele ia trazer muitas vidas para ele. Se ele trouxe muitas vidas para ele, de longe, por causa dos sinais que ele fizesse da ressurreição de Lázaro, e os gregos, como nós vemos, você tem que sempre reaver assim, porque a base do texto é esse, você vai ver que Jesus já tinha o projeto, pode vir a mim, já está chegando na hora, eu vou morrer como um trigo na terra, porque tem que morrer para produzir. E outra coisinha, quem a me amar deixou o mundo, quem acreditar em mim, mas quem vir entregar sua vida para mim, eu já estou indo agora, aleluia. E o Pai disse lá do alto, eu já te glorifiquei e também vos glorificará, aleluia. E certamente Jesus dizia por vocês. E quando ele foi, o que aconteceu? Ele tinha que preparar mais alguns discípulos para mais coisas ainda, porque certamente nem todos, aleluia, estavam entendendo que ele era o mensageiro de Deus, ele era o poder de Deus na palavra, o verbo encarnado no meio das pessoas, cumprindo o que Deus estabeleceu. E por isso no capítulo agora, versículo 35, respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas nos apanhem, e quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Então você viu que Jesus está dizendo, tem hora que não tem mais como perder tempo, porque a treva está aí. Deixa para amanhã. Às vezes a gente quer deixar as coisas depois que não está tendo mais para fazer, irmão. Depois que já chegou o tempo de dar conta a Deus, é que a gente quer fazer. Eu conheci um homem, que os irmãos conheciam, que eu não posso citar nome, ele passava todo dia na frente da igreja, ele alugou o salão da igreja, ele que indicou o pastor para alugar tudo, mas ele passava e entrava na escadinha do bar do lado da igreja. Até que um dia ele ficou ruim, aí ele ficou com a bengalinha e tal, aí ele resolveu entrar. Aí aceitou Jesus, foi batizado, e aí ele começou a dar dízimo e oferta, todo dia subia com a bengalinha na igreja, ele morava ali perto, e às vezes o pastor ia buscar ele, que já estava de 90 anos, e eu sempre entregava a ceia para ele. E quando eu chegava lá e falava, não, eu não vou tomar Santa Ceia, porque meu filho trouxe muita as mulheradas aqui à noite, teve muita festa, muita bagunça, muito pecado. Eu não estou muito bem para tomar Santa Ceia. Aí eu falava, não, você toma Santa Ceia porque não foi você que pecou foi ele, aleluia. E aí ele fala, é verdade. Aí eu orava por ele, perdoa Jesus, cura ele. Aí eu queria pregar, eu queria sair para visitar junto com vocês, mas agora eu não posso, não é, irmão? Porque ele ficou 40 anos, irmão. Só ali ele ficou uns 15 anos, todo dia na porta da igreja e entrava no bar. Então você vê, irmão, que às vezes a treva, aleluia, vai apanhando. Se a pessoa não souber o momento de se entregar e se render e ficar de bobeira, as trevas apanham ele. Jesus fala, olha, é melhor correr agora, é melhor ficar ligado a mim, é melhor ouvir o que eu tenho para falar, o melhor é ficar voltado o coração para mim, porque a hora está chegando, aleluia, não tem mais tempo, e tem que ser agora, antes que as trevas vai te apegar, aleluia, irmão. Tem uns que esperam para a cadeia, esperam acontecer tantas coisas na vida, para depois falar, agora eu vou para a igreja. Agora eu vou aceitar Jesus como Salvador verdadeiramente, vou renunciar a esse mundo. E muitas vezes, irmão, as pessoas vão passando o tempo e pensam que vai ser a vida inteira só mar de rosa, e não vai, uma hora a morte vem, as trevas vêm, porque as trevas estão no mundo. E por isso que ele falou, no versículo 36, enquanto tem luz, crede na luz.
para que nos torneis filhos da luz. E Jesus disse essas coisas e se retirando ocultou-se dele. Então Jesus falou: a luz está aí, minha palavra está aí, minha presença está agora aqui. Eu vou morrer por vocês, eu sou o trigo que cai na terra. Quem anunciar a sua vida, aceitar a salvação, e vai ter ela, não é? Porque eu estou indo convicto que eu vou glorificar a Deus, e aí o mesmo Pai diz: vai, meu filho, glorificar, como um anjo do céu com a voz de trovão. E Jesus começou a explicar para eles, aí que já estava chegando o momento, estava chegando a hora, ele tinha que fazer aquilo, e tinha que ser o momento, porque as trevas já estavam chegando. Então tem que servir a Deus, tem que estar sempre lendo a Bíblia, sempre voltado para Deus, porque a treva, aleluia, está aí querendo secar, a treva está querendo matar, a treva está querendo iludir, amém? A treva está querendo colocar pressão. Tudo que fala de treva, você já entende. E aí? A treva vem aí você já não sabe mais o que fazer. Aí já está destruído tudo, já fez um barraco no meio do mato, já ninguém te quer, amém, irmão? De repente, amém, irmão? Desprezado nesta vida, doente, numa sala de hospital, só esperando o médico vir, aleluia, e dar um aval, amém, irmão? E muitas vezes, irmão, sem esperança de mais nada, é a treva. Então por isso que ele está falando, é a hora agora. Se tem Jesus, então fica com Jesus, aleluia, irmão? E crede na luz que ele te dá. Porque sem ele a treva vai te pegar, é claro, não tem como. Porque a treva sabe que vai chegando o fim do tempo, e quem estiver sem luz, estiver sem Jesus, estiver sem o Espírito Santo, sem a presença dele, amém, irmão? Sem a marca dele, a treva vai entrar e vai detonar, irmão? Vai amarrar, vai prender, vai dominar, não é, irmão? É isso que o mal faz. Aí no versículo 37, e se embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creio nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado ao braço do Senhor? Aleluia! Oh, glória a Deus! Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: segundo os olhos, endurecer o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Aleluia. Então você vê que Deus tinha um projeto, que ele ia abrir os olhos do gentil, e abrir os olhos do povos que não eram povo, mas Israel ia ficar cego. Israel ia ficar incrédulo diante do que ele fez. Porque o projeto dele, aleluia, era morrer, ressuscitar, o evangelho ser pregado entre eles, mas depois se expandir por toda a terra. Por isso que diz: o trigo é morrer, mas depois ia expandir por toda a terra. E certamente tinha que cumprir a palavra, que Israel estava surdo e estava cego. E certamente ele então fez o que? Eles não acreditavam mesmo vendo sinal. Porque tem gente, irmão, você pode ver sinal que for, irmão. Eu sou uma testemunha viva. Pode ver sinal que for, irmão. Quantos sinais Deus fez aqui? Não é, irmão? Quantas maravilhas Deus tem operado, e muita gente incrédula: essa igrejinha tem 10 pessoas lá. Mas os milagres estão acontecendo direto, sempre vai ser milagre. Que nem a Maria falou: o milagre hoje vai acontecer, aleluia. Eu não acredito que o milagre vai acontecer hoje. Uma, que eu já sou um milagre, e outra, que onde nós somos sempre tem milagre, aleluia. Agora o incrédulo, ele está com os olhos cegos, por causa da sua religiosidade, por causa da sua endurecimento. Então Deus sabe. Então Deus deixa ele cego na cegueira dele, como era Israel. Agora, Deus sempre tem um plano. Quando é Israel, ele falou até em Isaías capítulo 6, abre lá para você ver, só para você entender isso aqui, para você entender, senão fica muito extenso, né? Eu não consigo o tempo. Capítulo 6, presta bem atenção como que Deus vai trazer Israel para ele. Primeiro ele endureceu, primeiro ele cegou eles, para se cumprir o que estava escrito. E muitos mesmo vendo eram incrédulos, mas tudo Deus tem um plano.
Porque Deus queria que eles não ouvissem, não entendessem, porque Deus ainda queria quebrar muitos deles lá ainda em Israel. Quebrar a sua nação. Então por Isaías 6, versículo 12. O Senhor afastasse dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Isso é uma profecia. Mas se ainda ficar na 10ª parte dela, tornará-se destruída, como terebinto e como carvalho, das quais depois de derribado ainda fica o tronco, e assim a santa semente é o seu tronco. Então aqui Isaías, Deus vai trabalhar em Israel, fazendo, aleluia, a cegueira espiritual, a unção, aí mantém a incredulidade deles, mesmo dizendo que senão não conseguia ver, não conseguia entender a enxerga espiritual, porque eles iam quebrar aos poucos. Algumas Bíblias diz que eles passariam tantas dificuldades, e Deus sempre ia cortando, podando, porque só quando tivesse no topo a semente ia brotar, algumas Bíblias falam. Já quando Israel estiver totalmente quebrantado, todo quebrado, várias coisas acontecerem, aí a preciosa semente brota. Isso dizendo o quê? Que Deus tem forma de trabalhar nas vidas. Que tem gente que só quando está no toco, meu irmão. Israel é um povo endurecido. Se você prestar atenção, Isaías, Deus, quem creu na nossa pregação? O braço do Senhor foi revelado. Mas esse que não creu, porque está incrédulo, o coração endurecido. E Deus falou, já que está endurecido, fecha os olhos, endureço mais, e cada dia vai ficando tal, mas o dia que a semente, aleluia, tiver no tronco, quer dizer que ele estiver lá, aí a semente brota, aí Jesus entra em Israel, e aí trabalha nos judeus. Você pode ver que os judeus é como se fosse outra religião, ele é aplicado nas leis de Moisés e acabou. Você vê que quando Jesus chegou diante dos fariseus, diante daqueles que praticam a lei, Jesus chegou neles e ele dizia, mas está escrito na lei de Moisés. E Jesus chegou a dizer, mas se vocês não creem na lei de Moisés, não creem naquilo que Moisés escreveu, também não creem em mim e creem em Deus, porque eu vim testificar do que está escrito na lei de Moisés. Então eles vão pegar também. Então hoje você veio aqui e você fala, o que Deus está fazendo na igreja? Você está aqui para ouvir a Deus, para meditar em Deus, para ver quanto Jesus quer fazer em nós, e nós somos privilegiados. Você sabia que nós seremos arrebatados primeiro do que Israel? Israel, muitos vão ficar para a grande tribulação. E quando eles for salvos, amém? Eles vão vir, aleluia, e vão ser arrebatados por Deus, amém? Depois vão acontecer muitas coisas, e eles estarão de vestes brancas, e estarão diante de Deus, aleluia? Porque é um povo chamado remanescente. Então eles vão ficar na grande tribulação, vai cumprir as coisas as mais, não é o caso que a gente está falando, e depois eles vão estar lá, porque Deus vai salvar também os judeus de Israel, mas depois de muita poda. Presta atenção no 11. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam dissoladas a cidade, e ficam sem habitantes nas casas, e fiquem sem moradores na terra, e seja toda assolada. E o Senhor afaste da luzona, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. E como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribado ainda fica o tronco, e assim a santa semente é o seu tronco. Então hoje nós viemos aqui, nós entramos num estudo teológico, né? Você está aprendendo alguma coisa, espero que é difícil para explicar para uma pessoa que ele não entendeu o primeiro projeto de Deus. Aceita Jesus como Salvador, renuncia o seu tempo, sua própria vida, e aí Deus vai se revelando a você. E aí você vai tendo revelação do céu, aí a intimidade de Deus vai vindo, aí você vai conhecendo todos os projetos de Deus. E outra coisa, depois você vai ser representante dele na terra. Aleluia, irmão. E por isso, vamos voltar lá em João, depois você vê mais aí. Então Israel foi endurecido, cegado, para quê? Para que não visse, porque Deus ainda quer quebrar eles ainda.
E aí então veio a palavra para nós, para os gentios. Amém? E eles ficaram lá, judeus cegos. Você pode ver que eles estão lá no muro da lamentação, esperando o Messias vir. Mas não é por culpa deles, eles são de Deus. Só que eles estão cegos, amém, irmão? Estão esperando o Messias. E o Messias teve entre eles queriam matar o Messias, né? Solta ele, mata ele e solta Barrabás. E cai o sangue dele sobre nós. Ficou pior ainda. Vamos voltar lá para nós entender alguma coisa para não ficar pesado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora vai em João 3. Deixa eu ver. No João agora 12:44, eu tenho que ler 2 versículos e resumir. João 12, Evangelho de João 12:44. Aí então o escritor de João, o autor de João, ele escreveu agora o resumo, por exemplo, só para você ter uma base de tudo que é o plano de Deus aqui. Porque Jesus, ele falava, ele explicava, ele estava direto com os discípulos e queria toda a atenção dele todo o tempo, que era 3 anos que ele tinha que preparar, dizendo: o Pai me enviou, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu sou aquele que veio, enviado do Pai. Eu sou o Senhor, sou o Salvador. E quem ouvir a minha doutrina, ouvir minha palavra, quem se aceitar a mim como Salvador e crer em mim, eu farei as coisas que eu farei. Então Jesus, ele sempre preparava eles para ver que ele é o Senhor. E aí ele fazia sinais. Mas como sinais atraíam os povos, atraíam as nações, porque todos diziam: eu vim dizer que Jesus está em tal cidade. Aquela multidão. Jesus está lá no mar da Galileia. A multidão. Porque a glória do Filho do Deus vivo e Deus encarnado estava na terra, irmão. E o poder estava nas suas mãos, porque Isaías está dizendo que a fidelidade era o cinto dos seus bens. E ele dominaria de mar a mar, como está escrito no Salmo 72 que nós lemos. E ele tinha o poder sobre todas as coisas, irmão. Agora imagine chegando Jesus poderoso, leproso, e dizia: Jesus, ai, estou sofrendo, ai, não tinha médico, não tinha ninguém, se era jogado lá no lugar. E Jesus fez questão de passar lá perto do leprosário, e o homem gritou de lá: Jesus, Jesus, o que você quer, meu filho? Quero ser curado. E Jesus, enquanto ia andando, eles foram curados da lepra. Era 10, era curado da lepra. E depois Jesus encontrou ainda na cidade e perguntou para ele assim: cadê os outros? Ele diz: os outros eu não vi, mas eu estou aqui para agradecer. E Jesus então disse: muitos são salvos, curados, 10 são salvos, mas poucos que vêm agradecer. Amém, irmão? E aquele que veio agradecer, que reconheceu o Salvador, o Senhor, foi salvo. Porque 9 não queriam saber, só ficou viu curado da lepra, não tinha mais doença, são fora. Porque o negócio deles é o mundo. Você não viu aquele que estava na cruz? Você é tu, filho de Deus, faça que eu desça da cruz. Desce para quê? Para roubar de novo. Desce para ele para matar de novo, para prostituir, para viver essa vida mundana que Jesus não quer. E o outro diz: não, ele não fez nada, arrependido. Lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estará no meu paraíso. Quer dizer, você viu, o Senhor, ele deu toda para nós o entendimento. Olha o versículo agora 44, eu tenho que encerrar. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim? Quem crê em mim? Mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Aleluia! E eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Aleluia! Glória a Deus. E se alguém ouvir as minhas palavras, não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que eu julgue. A própria palavra que eu tenho preferido, essa julgará no último dia. Quer dizer, não tem como escapar. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou tem prescrito e dizer o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, e as coisas pois que eu falo é como o Pai tem dito, assim eu falo. Por que tem muitos desviados? Por que tem tanta gente na igreja não conseguiu ver Jesus, ver a sua glória? E por que Jesus não força?
Quando está todo mundo aqui, às vezes ele até manda colocar e manda sentar, mas ele não força. Porque Jesus simplesmente, ele faz o quê? Ele deixa que as pessoas se arrependem e queiram a salvação. Porque se quer andar em treva, vai. Não quer ouvir a palavra, não quer vir para a igreja, não quer aceitar Jesus como Salvador, então vai viver só a vida. Agora ele vai andar em treva. E aí vai chegar um dia que não tem mais salvação para ele. Um dia eu estava conversando com a mulher, ela falou, não, mas Deus é amor. Eu falei, ó, ele falou com você quantas vezes, você não quis ouvir, convidei você para a igreja, você não vê, você quer ficar nessa vida. E aí? Jesus não vai mais atrás de você, ele está chamando você quantas vezes? Agora você tem que se arrepender e vir atrás dele. Por quê? Porque você perdeu a oportunidade que ele te deu. Aí eu expliquei para ela, tem 3 coisas na vida: uma flecha tirada, uma palavra que sai e uma oportunidade perdida. Eu era do crime, eu falei para ela, ó, foi tudo errado, nas drogas, eu fui na macumbaria aí. Mas um dia a oportunidade bateu na minha porta, né? Sempre, irmão, para ouvir a palavra, a oportunidade bateu na minha porta, eu abracei. E eu ouvia dizer, não tem salvação para você. O mundo é a sua vida. O mundo é desse jeito. Mas Jesus falou, não, o mundo é desse jeito, mas eu posso fazer você mudar nesse mundo. Se você me aceitar, eu te transformo, você vai esquecer o mundo, deixar o mundo, e agora vai viver as coisas dos céus, a coisa do Pai. Porque Jesus nunca apresenta para você a terra, ele apresenta o Pai, os céus. Então por isso que quando nós começamos a ver o primeiro versículo, você começa a ver que ele diz, se você quiser viver sua vida, você pode ir, meu irmão. Um dia a mulher falou, mas eu não acredito em Deus, tanta miséria na terra. Mas a Bíblia diz que nós estamos entrando no cavalo amarelo, que uma terça parte da terra vai morrer de peste e de fome. Agora Jesus falou que aqueles que é deles, que eles honrou a ele, que aceitou ele como Salvador, vai ter um de bom de melhor. Pode acontecer o que acontecer na terra, ele é guardado, ele é protegido, ele é prosperado. Porque ele aceitou o Senhor, o Filho de Deus e o Todo-Poderoso, porque Jesus nada mais é do que o próprio Deus. Por isso que ele diz, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu faço o que o Pai quer. Aí abre agora no 13, para nós encerrando. Amém, irmão? Presta bem atenção, para você ver o resumo que Jesus falou. Versículo 20. Quando Deus falou para mim assim, você vai ser simulado o Espírito Santo em você, e você salvará muitos dele. Você viu que eu ficava com a porta aberta o dia inteiro para cuidar de pessoas, ajudar pessoas? Por que hoje fica fechado? Porque alguns entrou, quis roubar, alguns quis jogar pedra, tacar fogo. Tantas coisas fizeram, começaram a rebelar contra o céu e a casa de Deus, o qual era para te comer. Aí Jesus o rejeitaram. E certamente o que vai acontecer? Serão destruídos nas suas maldades, serão destruídos no seu próprio mal. Porque a Bíblia diz que aquele que corre atrás do mal, o mal sobreveio. É como o urso que ataca, é como o leão que ruge. Um dia eu falei para aquela pessoa, você levou minhas teias, você mexeu na carriola, você fez isso aqui, e aí? Você mexeu nas coisas de Deus, e aí? Você era crente, desviado, e aí? Você não tem temor nenhum. Você foi brincar com ele, com um passarinho, e você some da terra. Ele falou, Deus não faz isso. Ele faz? Vai brincar com Jesus, o Salvador, o Senhor, o Deus que ama, o Deus que é justo, o Deus que quer salvar, e rejeita ele para você ver. Nega ele para você ver. Então por isso que ele diz no 20, ó, em verdade, verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe. O que me recebe, recebe aquele que me enviou. Um dia eu cheguei num rapaz, ele era de uma dominação. Ele falou assim, você não pode falar isso para mim. Falei, você terá juízo hoje de Deus, porque você está pregando contra o tismo, você está pregando contra as coisas de Deus. Tudo que é de Deus, que agrada a Deus, você está pregando contra. Então certamente eu como profeta disse para ele, ó, haverá juízo para você no dia do Senhor. Mas você não pode falar, você não pode. Posso? Porque quando você passa a servir a Deus, você nega a si mesmo, você vive para Jesus, você passa a ser um servo de Deus, agora você é representante dele. Toda pessoa que renuncia o mundo, vem para a igreja, não quer mais o mundo, não quero mais droga, não quero mais viver na prostituição, me arrependi, quero Jesus, quero a salvação e quero andar na luz dele.
Jesus acolhe, ele dissipa as trevas, aí ele leva para perto, aí ele fala: agora tudo que eu falar você vai aprender. E aí Jesus vai ensinando, vai capacitando, vai colocando Deus através do Espírito Santo dentro dele, e ele fica parecido com Deus, faz as coisas que Deus faz e passa a ser representante de Deus. Você imagina o Vanguelo sem dente chegar numa casa, né? Morava num barraquinho aqui, enchendo, levava tudo, e aí, irmão? Falar que era representante de Deus, a pessoa deu carregada na minha cara, meu irmão. Mas a hora que eu levantei as mãos e comecei: Deus, começa a curar essa mulher que está doente lá no fundo. Ah, Deus, começa a fazer obras maravilhosas nesse lugar. Aí Deus foi curando. Aí de repente, uma semana depois, a mulher foi curada do câncer. Ele foi me procurar lá na padaria Bela Vista com uma Ferrari, colocou eu sentado na Ferrari e disse: a minha voz está curada e eu quero que você venha passear em Ferrari no meu carro. Então, irmão, então você que está aqui hoje, você tem um Deus que quer fazer você um representante dele, mas ele quer que você negue a si mesmo, as suas próprias vontades, os seus pensamentos, que você deixe a sua natureza terrena, sua natureza de humanidade, e viva as coisas espirituais de Deus. Presta atenção, vamos ver de novo no vídeo. Em verdade, verdade, digo, quem recebe aquele que me enviar, quer dizer, recebeu Jesus, e a mim recebe, e quem recebe aquele que me enviou. Então Jesus coloca você como representante dele. Um dia eu cheguei numa casa para orar, eu fiquei 13 anos evangelizando, visitando traficantes, nós já conhecem o meu chamado. Quando eu cheguei numa casa, eles eram religiosos, tinha alguém doente, Deus só entra nessa casa e tem alguém doente. E eu ia orando a Deus. Aí entrei, era de uma congregação que lá no Mujicumol não tem esse negócio de profeta, só Jesus é Salvador. E quando eu cheguei, falei: Deus falou que tem uma pessoa doente aqui, eu vou orar e Deus vai curar, aleluia. Porque eu sou representante dele, eu sou evangelista, ungido por ele, aleluia. E andava em casa, evangelizando, visitando doente e enfermo, 13 anos assim. Ela falou: não, nós temos um ancião da igreja. E eu falei: então a enfermidade dela vai passar para você, aleluia. Quando eu falei assim, quem pode falar uma coisa dessa? Eu falei: eu sou enviado de Deus, eu sou servo de Deus, o que eu falar aqui está estabelecido. Quem me recebe, recebe a Deus. Quem fecha as portas para mim, fecha a porta para ele. É isso que Jesus está falando. Todos que aceitaram Jesus, vivem para Jesus, passam a ser representante dele. Eu falei para o rapaz: ó, você pode me atacar, você pode juntar um monte de gente, mas a hora que Deus mandou o anjo com a espada de fogo, como foi com Daniel, você vai ver que o demônio vai sair para tudo quanto é lado. Aqui saiu um terreiro de Umbanda com mais de 70 que estão correndo até hoje, meu irmão. Eu fui em lugares que eu vi Deus mandar um anjo assim, num quarteirão inteirinho. Uma empresa que estava falida, ela ligou para mim um mês depois e disse: nós recebemos uma proposta. Foi que deu um filmador na época para mim. E ele falou assim: olha, mudou toda a história da empresa, e agora não vai falir mais, conseguiu agora. Hoje está aqui, eu estou dentro do horário. Hoje é um culto, né? Vocês sabem que é um culto para você se aproximar de Jesus, entrar, aceitar, negar e deixar ele te encher. Porque a hora que ele, aleluia, vê o seu coração quebrantado e você fala: Jesus, eu não quero mais essa vida, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Você abre o coração para ele, ele toma você pela mão, ele leva você para um lugar, e lá naquele lugar ele instrui e te capacita, e ele faz de você, aleluia, um servo dele. Por isso que ele gritou lá em Mateus capítulo 11, 28, ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Mas ele diz: tomai sobre mim o meu jugo, aleluia, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para a sua alma. Então ele vou ver de todos que estão cansados, que não quer viver, não está sofrendo. Vem, mas agora aprende de mim, e agora toma meu jugo. Agora você vai andar na obediência à minha palavra. Aleluia. 5 versículo 21. É isso mesmo? É 21. Aquele que não conheceu o pecado, e ele fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, quando você aceita Jesus, você é um servo de Deus, você chega no lugar, você é justiça de Deus,
feito por ele, justiça. Foi isso que Jesus, eu não vou julgar agora, estou pregando a palavra, não quer ouvir, mas vai chegar um dia que a palavra vai julgar. Você viu que uma mulher falou assim para mim, não, ela estava aí por baixo, ela falou assim, você é desviada. Aí eu dobrei o joelho e falei assim, não, você é desviada, estava vivendo essa situação, mas quer voltar para a igreja, porque ela falou para mim que queria. Então manda um anjo e faz ela voltar. Foi quando apareceu um carro de manhã e ele foi embora. Entendeu? Por quê? Porque eu dei orando a Deus e falei, Deus, se ela é desviada, quer voltar, não tem força, então manda um anjo, para pela mão, volta, leva ela para a igreja e volta para a família dela, não é? E Jesus fez. E ela veio ali e falou para mim, eu estou indo embora, veio o carro me buscar, vou voltar para a minha família e voltar para a igreja, não é? Então nós somos feitos justiça de Deus. Um dia eu cheguei para o rapaz e falei assim, irmão, você pode zombar de mim aí. Chegou um dia o rapaz falou para mim assim, eu vou vir aqui e vou assaltar esse lugar e tal. E eu peguei e falei para ele, olha, só de onde você tem que ir, vem aqui. Se você conseguir entrar pela porta, irmão, porque os últimos que tentaram ficaram rodopiando, caíram com o rosto em terra. Aleluia! Porque na verdade nós não somos qualquer um, irmão. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Nós somos feitos justiça de Deus. Então se você serve a Deus, você é fiel ao teu Deus, Deus está em nós, Ele habita em nós. Nós somos representantes dEle. E feitos justiça dEle. Então por isso, vamos ler o 6, agora versículo 1. Isso aí não é para amedrontar os irmãos, é a verdade. Você pode ver, entrou um jovem, está bem-vindo, Jesus quer salvar, quer curar. Se a mãe depois falou, eu quero ser obreiro, vou orar por você. Chegou um dia, entrou um homem, está desviado, ele afastou da família, estava na droga. Irmão, ele disse, eu quero voltar, eu quero voltar. Eu fiz oração, irmão. Falei, você acredita? Eu sou servo de Deus, irmão. Eu pus a mão, Deus, Ele quer voltar para a família. Oh, Deus, Ele quer, Jesus. E Jesus viu o que Ele queria. Jesus operou, veio uma pessoa, levou ele foi trabalhar numa oficina, demorou mais ou menos 2 anos. Eu não ainda tinha Maria. Ele veio me buscar para ir lá na igreja, onde ele é presbítero, atrás do Extra, onde é missionário Nadir. Eu fui lá, não sei se é vivo ainda, pregar a palavra de Deus, onde ele era presbítero. E ele tinha 4 crianças jovens, meninas, assim, tudo cabelinho enroladinho, achei bonitas as meninas, né? Tudo cabelinho cacheadinho, bem cuidado, aleluia. E ele veio com a sogra dele, encostou o carro dele e falou assim, foi esse o profeta que Deus usou e mudou minha vida. E aqui vocês viram quantas pessoas Deus fez isso. Você que está sentado aí, chegou um dia ali, ó, bebendo, caído, acreditou num representante de Deus, justiça de Deus, e a sua vida foi mudada. Por isso que muitos perdem muitas bênçãos. Porque ele vem se render a Deus, ao servo de Deus que vai receber oração para ser abençoado, ele vem contender. Porque tem os falsos. Os falsos vai orar, não acontece nada. Os falsos Deus não vai entrar. Mas quando é verdadeiro, ele é menina dos olhos de Deus. Ele vai falar e Deus vai assinar. Isaías 26, eis que Deus honra a palavra dos seus mensageiros. Então por isso que ele diz no 6, agora versículo 1, ó, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebam em vão a graça de Deus. Está vendo? Aleluia? Aí ele fala, ó, porque ele diz, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri da salvação. Amém? E agora, sobre nós oportuno, eis que agora o dia da salvação. Mas não era bem aquilo que eu queria mostrar. Eu queria mostrar que ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia? 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 Então nós somos representantes. Você viu que eu fui lá na advogada orar? Quando eu cheguei na sala, o poder de Deus desceu, irmão. Foi a choradeira. E todo mundo chorando, aleluia? Olha que andava passou. Porque Deus está aqui. Quando Deus fez a promessa aqui, Ele fechou um terreiro de Umbanda. Você viu quanta gente encheu as igrejas, quantos pastores foram formados? Preguei em quantas igrejas dando testemunho, falando no nome dEle. Estou até hoje, aleluia. E hoje ele estava muito bem, estava com umas dores cansadas, umas fumaças que a gente sente aí no ar, estava prejudicando a minha saúde. E tem orado a Deus, fala, Senhor, socorre teu servo, aleluia. Então nessa noite, irmão, para pensar aonde você está, aonde esse rapaz entrou. O lugar onde dia Jesus entrou era um traficante, era um perdido, eram trevas, que não havia mais jeito para a sociedade, ninguém mais acreditava que havia, quem conhece a minha história sabe,
passei em todas as cadeias, tudo que você imaginar, foi criado em tudo que você imaginar de doutrina, no terreno espírita. E aí Jesus veio e falou: eu morri por você. O crânio desceu na terra, ressuscitei para quê? Para que você viesse crer, para que você tivesse a oportunidade, aleluia, de perdão. E quando ele faz isso, aí ele transforma. Abre a sua Bíblia, Apocalipse 1:5, eu tenho que encerrar. Esse homem que chegou aí agora, se um dia ele tiver a humildade em qualquer lugar na igreja, não entrar na igreja atrás de uma coisa que nem pode comer, não tem problema, com maldade, ele estará bem, porque um dia ele vai chegando e vai ouvir a palavra penetrar, Jesus entra no coração, pronto, ele cai de joelho e fala: Deus, vou depender de ti, vive pela fé, aceita, Jesus tira do montão e faz sentar entre os príncipes. Aleluia. Mas se você ficar andando para lá para cá, com desejando e buscando aquilo que não é pão, você vai querer Isaías. Por que buscar aquilo que não é pão? Por que gastar dinheiro daquilo que não sabe o que faz? Apocalipse 1:5. Aleluia. Você sabia que aqui entrava gente com problemas, assim, que perdeu família, casamento. Eu vim aqui, demorava uns anos, vinha me abraçar. Ai, estou em tal igreja, você fez oração por mim. Agora, muitos chegaram e quiseram brigar, quiseram fazer isso, quiseram, você foi tentar ser instrumento do mal, caíram por terra e estão correndo até hoje. Porque você mexer com Jesus é a mesma coisa, aleluia, de você mexer com fogo, com o poder do Altíssimo. Ninguém conseguia parar Jesus. Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu dou ela. Porque ele tinha propósito de salvar. Apocalipse 1:5, nós encerramos. Eu tenho que encerrar porque é horário. Está escrito assim, ó: da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano rei da terra, e ele diz: e aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, oh glória ao nome dele, e nos constituiu o reino dele em nós, e sacerdote para o seu Deus. E o Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então é isso que Jesus estava falando em João, que nós lemos, que vem tudo das profecias do Salmo 72. Ele vinha da comida ao fim, quando necessitado, ele resplandeceria. Os que tinham tronos cairiam perante ele, e ele é o fim das orações de Davi. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, olha aí, ele quer fazer de nós algo, irmão, especial para Deus, porque Jesus, quando veio, ele foi chamando, irmão. E aí ele foi separando, ele foi ensinando, e quando chegou o tempo, ele disse: eu vou para o Pai, mas você não fica um órfão, é que tem que cumprir a palavra. Eu tenho que agora, aleluia, cumprir aquilo para que eu vim, aleluia. E certamente, quando ele morreu, ressuscitou, ele veio e disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ide a toda criatura e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Quem que é isso? O representante de Deus. Depois ele viu que esse cara em Jerusalém mandou perseguição, aí buscou Paulo, que era o perseguidor de Cristo, derrubou do cavalo e disse: agora Paulo, você vai ver o que é padecer no meu nome. E aí a palavra veio para os gentios. A raiz é menor e a maior. Então nessa noite nós vamos só, enquanto o poder de Deus vai operar. E aí você para pensar, se você quer isso que Jesus quer fazer de você, seja homem, seja mulher. Pelo sangue dele perdoou seus pecados, perdoou meus pecados, e trouxe nós para Deus, para nos fazer reino dele e sacerdote. Por isso que quando nós começamos a ver, Jesus chegou e falou assim: ó, quem quiser amar esse mundo, perde. Quem quiser esse mundo, vai ficar com esse mundo. Coloca a sonho de Deus, irmão. Não precisa ser muito alto, não. E vocês ficam de pé, por gentileza, se vocês puderem. E você vai falar com Jesus, irmão. Tudo que acontece aqui foi Deus. Um dia chegou 2 homens aqui e ficaram assustados, né? Os 2 ficaram ralando que nem cobra. E o outro falou: nunca vi isso. Falei: irmão, você nem sabe quem é nesse lugar, irmão. Você chegou um dia, não sabia o que fazia, e você encontrou um homem pregando palavra, orando, estendendo as mãos para Deus, sua vida mudou, irmão. E aqui muitos. Hoje eu sou pastor de gente de alta, de grande patente, não é, irmão?
Vocês viram que ele chegando no lugar, o rapaz ouviu e falou: você é bem recebido nesse lugar? Você? Falei: sempre aquele pastor que você fica zombando no fim da rua? É príncipe de Deus. Só que ele é simples, porque Jesus mostrou: eu vou lavar os pés deles, para mostrar que eles têm que ser humildes um para com o outro. E depois em João você vê. Porque Jesus falou assim: ó, você vai ser lavado tudo já, agora só falta os pés. E Pedro não entendeu. Mas Jesus falou: agora vocês vão ser humildes, um vai lavar o pé do outro. Aleluia. Sei que tem ciúme, oh, aleluia, da minha adoração. Um dia eu queria descobrir porque ele andava comigo e Deus falou que tinha ciúme. Não há outro além de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Aleluia. Fiz aliança contigo. Ali era aliança de sangue. Jesus está fazendo do altar. Quando o sangue foi escorrendo, ele ia tomando as enfermidades, ele ia comprando as nações, os povos, dizendo: não foi com ouro e com prata que ele comprou, mas foi com o seu precioso sangue. Por isso não pode receber a graça dele em vão. Aleluia. A Bíblia fala que aqueles que virou o Espírito da graça, ultrajou o sangue de Cristo. Glorifica ele nessa noite, fala para ele: obrigado, mestre. Fala para ele: ele não era nada, e o Senhor foi me buscar lá nas trevas para me resplandecer a luz. Agora a luz brilha na minha vida. Agora a sua palavra é minha luz, a minha direção. Aleluia. Que a vida me deu, digo sempre pro teu rei, e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Quando Jesus foi chamando Pedro, foi explicando para eles: o grão vai morrer, mas se vocês renunciarem, se vocês acreditarem, porque vocês viram eu ressuscitar, eu fazer esses milagres. As multidões vieram até da Grécia atrás de mim, todo mundo queria pelos sinais, mas ainda vocês vão ver maiores ainda, aleluia. E quando o Filho do Homem foi levantado, se cumpriu o que estava escrito, que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem fosse levantado, aleluia. E quando ele se levantou, ele era a cura, ele era o perdão, ele era a misericórdia, ele era a salvação de Deus, aleluia. Aleluia, ele estava lá, mas ele não era qualquer um, ele era o Cordeiro. Fogo não consome, e ninguém pode quebrar. Oh, aleluia. Fala para ele: Jesus, eu estou aqui, aleluia. Obrigado porque o Senhor um dia diz que quer fazer de mim um representante seu, fez de mim um evangelista, fez de mim um presbítero. Todavia, aleluia, não negue ele, aleluia, vá, aleluia, anuncie. Onde você chegar, ele vai estar com você, porque você será representante de Deus. E quem receber você vai receber ele, aleluia. E quem recebeu ele, recebeu o Pai, aleluia. E não do meu eu. Oh, rap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 
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Oh Deus, não vai ter, bendito seja o nome de Jesus, irmão.
Se você ler mais um pouco, ele diz: eu escolhi vocês, não era 13, não era 12. Foi eu que escolhi vocês, não mais que escolheu a mim. Jesus tinha escolhido cada um deles, dizia: eu sei quem vocês é, aleluia. Jesus falava para eles abertamente: eu sei cada um de vós, mas vocês agora vão vir a mim após mim, vocês vão acreditar, aleluia. Vocês vão negar as suas próprias vidas, mas eu vou mostrar para vocês, aleluia, a minha salvação, aleluia. Oh, babababasuri de canta, oh, repatacana, labasuri, oh, levanta as mãos agora para receber, aleluia. Receba, receba renovo, receba ele aí, oh, teu Salvador e Senhor. Oh, rebaturião da lavacalava xeriri, e carrepatacana, oh, aleluia, bendito seja ele. Oh, obrigado a Deus. Vai carregar, estou representando o Senhor como tu tem me dito. Vai carregar como o Senhor vai enviado do Deus Todo-Poderoso. Ai, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai carregar, continua curando câncer como o Senhor curou nessa casa. Deus continua, vai ressuscitando, continua fazendo milagre que o Senhor fez nesse lugar. O cego enxergou. Deus, quantos chegaram aqui, Pai, hoje não eram traficantes, hoje são pastores, ó Deus. Quantos chegaram aqui, meu Pai Santo, destruído na família, hoje são trabalhadores, empresários, ó Deus. Senhor, Deus, porque aqui estamos, ó Pai, nessa noite, aleluia. Jesus, aleluia. Fica conosco nessa noite, ó Pai. Ensine, ó Pai, mais a nós, ó Pai, aleluia. Porque rendemos a Ti, ó Deus Santo, aleluia. Deus, ó Pai, amado. Não há mais tempo, como o Senhor diz, as trevas estão querendo apanhar, meu Pai. Então trabalhe enquanto é dia. Viva, sirva, meu Pai, de honra enquanto é dia. Antes que as trevas venham, meu Pai querido. Jesus, obrigado, Senhor, nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos encerrar. Se você tiver a sua oferta, você vai entregar para Deus. Eu vou dar a bênção apostólica. Aleluia. Aleluia. Levanta as mãos para cá, para nós encerrar. Você já sentiu a presença de Deus, irmão? Deus está aqui, irmão. Deus é fiel, amém? Louvado seja Deus. Vamos encerrar agora, depois o irmão amém? Aí depois vocês trazem sua oferta aqui na frente e nós encerramos. É porque na segunda-feira os irmãos sabem que eu não preciso passar do horário, amém? Nós terminamos 9 horas, porque esse culto de segunda-feira, irmão, foi por os empresários que foram curados, abençoados e eram estar aqui. Mas começou a viajar, então a gente faz o culto porque a gente é servo de Deus, amém? E nós temos que servir com a palavra, servir com amor os irmãos e ensinar o que Cristo quer. Aleluia, para que haja salvação e haja libertação e cura. Que a consumação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vou em paz e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus.